É muito fácil a gente observar a diferença de anáfora para catáfora. A anáfora vai fazer uma referência a um termo ou uma palavra que já foi dita no texto. A catáfora vai fazer referência a um termo que ainda será citado, entende? Vai fazer referência a um termo que será citado posteriormente no texto, depois. Fica mais fácil da gente entender, de visualizar o que é essa catáfora com exemplos. Vou ler para vocês o primeiro. A reação da sociedade mediante a um possível novo aumento dos preços quer dizer isto, dos pontos, indignação. Observem, gente, aqui o pronome demonstrativo isto faz referência ao que vem depois, que é a palavra indignação. Entendeu aí? Ou seja, está fazendo referência aí ao que vem depois, é por isso que é uma catáfora. Vou ler de novo. A reação da sociedade mediante a um possível novo aumento dos preços quer dizer isto. Aí esse isto aí, observem como está de cara abrindo espaço para o que vem depois. Isto, dois pontos, indignação. Beleza? Agora vamos ver o segundo exemplo. E lá estava ela, instaurando-se silenciosamente a maior crise hídrica da história. Tranquilo aí da gente observar, gente. O pronome ela faz referência catafórica, ou seja, faz referência a algo que vem depois, e esse algo que vem depois é o seguinte: e lá estava ela quem? O que vem depois dos dois pontos? A maior crise hídrica da história. Observaram? Fez referência, mencionou algo que vem depois. Se mencionou algo que vem depois, aí é uma catáfora. Se mencionar algo que vem antes, é uma anáfora. Então, quando vocês retomam, por exemplo, lá na conclusão, vocês retomam aquele argumento que está no desenvolvimento, ou seja, aquele argumento que está antes da conclusão, vocês estão fazendo o que aí? Uma referenciação de anáfora ou de catáfora? A resposta é, nesse caso, vocês estão fazendo uma referenciação de anáfora. Vocês estão buscando algo que já estava no texto e está trazendo com outras palavras, mas mantendo a mesma ideia. Percebem aí a ideia da coesão, a ligação de sentido, que aí você vai tendo essa ligação de sentido assim. Você consegue colocar um parágrafo para mencionar outro parágrafo, né? E o texto continua mantendo a unidade. Mas afinal, por que é tão importante conhecer a anáfora e a catáfora? Por que eu estou colocando isso aqui, né? Bom, para além dos motivos que já citamos acima no vídeo, você deve ter em mente, gente, que esses mecanismos são fundamentais para estabelecer uma boa ligação entre as orações de um período e entre os períodos de um parágrafo. Dentro do parágrafo você vai ter palavras, você vai ter orações, você vai ter frases, períodos. Com esses termos, você evita, com esses termos da anáfora e da catáfora, você evita a escrita de períodos muito longos que podem prejudicar a compreensão do que você está querendo dizer e causar confusão durante a leitura da redação de vocês. Beleza? Agora vamos retornar para a questão 6. Agora a gente responde a questão 6 tranquilamente. Vamos lá. Exercício 6. Com base no estudo sobre progressão referencial e operadores argumentativos realizados na seção Língua e Linguagem deste capítulo, aí no caso tudo isso aí é para falar sobre a referenciação que a gente viu, que a gente falou, sobre anáfora e catáfora, identifique no primeiro parágrafo do texto, questão A, os termos que retomam respectivamente, os referentes Brasil, que está na primeira linha, e mundo, que está na segunda linha. Bora começar por Brasil. Quais são os referentes que retomam o termo Brasil? Olha, os referentes aí, os termos que retomam a palavra Brasil, são esses: nos, no país e a sociedade. Bora procurá-los? Bora ver cada um deles para poder ver se tem realmente a ver com a palavra Brasil? Observem, a palavra Brasil está na primeira linha, né? Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez
tem cada vez mais atraído os olhares do mundo, certo? Aí você tem na linha 6, acompanhem comigo, na linha 6, vocês têm aí no país, se referindo ao Brasil. Eu vou ler o início da linha 6. Que majoritariamente contribuem para o crescente volume de imigrantes no país. Eu poderia dizer que majoritariamente contribuem para o crescente volume de imigrantes no Brasil. Esse no país aí está se referindo ao Brasil. Só que se eu colocasse no Brasil, ficaria repetitivo. Não é isso? Então, aí a gente vai e faz esse jogo aí de anáfora. A gente pega um termo que já estava lá em cima e repete ele com uma palavra semelhante, uma palavra que tenha um sentido de aproximação. Perceberam? No país aí se refere a Brasil. Vamos analisar o caso do termo nus, que se refere a Brasil. O Brasil aqui está na primeira linha. Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído os olhares do mundo, certo? Está na primeira linha. Aí você vai ter o nus na terceira linha. Eu vou ler para vocês aqui a partir de contudo, para vocês observarem isso. Contudo, é outro olhar não menos importante que deveria começar a nos sensibilizar mais. Esse nus aí, ó, tá fazendo uma referência a Brasil. O nus aí não está sendo só apenas uma referência a todo o brasileiro, mas ao Estado Nacional que ele fala em nome desse Estado Nacional, que é o Brasil. Entendeu? Então, nus aí se refere a um termo que já estava antes no texto. E aí a gente tem um caso de anáfora, de retomada, de referenciação. Isso é tranquilo, isso é fácil e vocês observam, e eu vou sempre falar isso. É uma técnica para evitar a repetição de palavras. Isso é desnecessário, né? Se a gente tem palavras sinônimas ou palavras que têm uma semelhança de sentido. E também é uma técnica para manter o texto enxuto, o texto com uma ligação bacana de ideias. Vamos agora analisar o outro exemplo. Bom, gente, o outro termo que faz referenciação ao Brasil é a sociedade. Bora localizar onde é que está? Está aqui na oitava linha. Pessoas à sociedade. Só que para vocês perceberem aí melhor essa referenciação que se faz ao Brasil, eu vou começar a ler aqui do início da sétima linha, para vocês observarem que a sociedade se refere, é um termo que vai fazer referenciação ao que está lá na primeira linha. Vamos lá? Do iniciozinho aqui da sétima linha. Que se vê é uma ausência de políticas públicas eficientes para receber e integrar essas pessoas à sociedade. Integrar essas pessoas à sociedade é a mesma coisa que integrar essas pessoas aqui ao Brasil, né? Ao Brasil, esse Brasil que está lá na primeira linha, que ele faz uma retomada. Uma anáfora é um jogo inteligente e evita problemas de repetição e ainda dá uma ligação, fazendo você, o avaliador e todo mundo que lê o seu texto perceber que você mantém uma linha coesa, enxuta do seu texto. Bom, ainda dentro da questão A do sexto exercício, vocês têm aí como questão os termos que retomam respectivamente os referentes Brasil na primeira linha, que a gente acabou de analisar, e mundo da segunda linha. Bora analisar aí quais são os referentes em relação a mundo, quais são as palavras que retomam a ideia de mundo. Olha, você tem aí os que retomam o mundo da mídia, é um deles, de grandes empresas e outros países, é uma expressão que retoma mundo, e ao redor do globo. Esse ao redor do globo, esse fica mais fácil ainda de vocês observarem que esse tem tudo a ver com a retomada da ideia de mundo, né? Globo terrestre, mundo, mesma coisa. Bora só localizá-los, né? Vamos ver onde é que cada um desses estão retomando, referenciando a palavra mundo. Vamos lá, gente. A palavra mundo está na segunda linha, né? E aí vocês têm aqui, ó, vou ler para vocês, que é para poder a gente entender melhor, eu vou ler para vocês o que está na primeira linha até onde está o mundo, a palavra mundo. Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído os olhares do mundo, certo? Observem, chamando a atenção da mídia, esse
mídia aí faz uma referência a mundo, né? Em seguida, você tem de grandes empresas e outros países. De grandes empresas e outros países tem a ver com o quê? Olhares do mundo, né? Mídia também tem a ver com olhares do mundo. De grandes empresas e outros países também tem a ver, fazendo uma referenciação à palavra mundo. E por final, aí vocês vão ter aqui na linha 5, observem. Vou ler aqui o início da linha 5. Dinheiro dos famintos e desempregados ao redor do globo. Esse ao redor do globo é a mesma coisa que ao redor do mundo. Está fazendo aí uma referenciação a mundo. Observaram como a estratégia dá certo? Ela fica redondinha, o texto fica bem mais enxuto. Essa é uma técnica que a gente vai estar fazendo durante um ano inteiro para poder, na hora da prova do Enem, vocês terem condições de deixar o texto bem coeso. E a gente vai fazer um vídeo também falando sobre coesão e coerência. Um vídeo específico sobre isso, certo? Mas vamos em frente aqui, nessa aula de hoje. Aí, gente, dentro ainda do exercício 6, nós temos aí a questão C, que pede o seguinte: um exemplo de operador argumentativo de contraposição. Contraposição, de oposição. Aí, quando a gente fala de contraposição, quando a gente fala de oposição, a gente está falando das conjunções adversativas ou das orações subordinativas adversativas, que vão indicar uma oposição, um contraste dentro da mesma oração ou do mesmo período, um contraste de pensamentos, de ideias, de situações entre uma coisa e outra. E aí vocês têm como exemplos de conjunções adversativas uma gama deles, tanto de conjunções adversativas como de locuções adversativas, o mais sem o i. Porém, contudo, todavia, no entanto, se não, não obstante, ainda assim, apesar disso, mesmo assim, de outra sorte, ao passo que, todos esses aí vão sempre estabelecer uma ideia de oposição. E nessa lista que eu passei aí, já está a resposta, que é o contudo. Esse contudo aí seria a resposta de um exemplo de operador argumentativo de contraposição. Esse contudo está no texto. Observem que na terceira linha ele aparece logo ali, iniciando um ponto de segmento. Observem, ó, ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído os olhares do mundo, chamando a atenção da mídia, de grandes empresas e de outros países, chamando a atenção de todo mundo, né? Aí ele vem com um contudo. Observe com a oposição aí. Contudo, porém, é um outro olhar não menos importante que deveria começar a nos sensibilizar mais, o olhar marginalizado. Olha a ideia de oposição ainda de uma ideia com a outra. O Brasil chamando a atenção da mídia, das empresas, porque se tornou uma potência, né? Aí, só que ele disse que a preocupação da gente não deveria ser essa. Olha a posição do olhar, da preocupação. Ele disse que a preocupação da gente não deveria ser essa. A gente deveria estar se preocupando não com esse olhar da mídia, esse olhar de grandes empresas, esse olhar de quem está interessado em investir no Brasil, né? Aí ele disse que o olhar que a gente deveria estar prestando mais atenção e que ele, segundo o autor, não é menos importante, é o do olhar mais sensível sobre quem está com fome e quem está querendo entrar no Brasil. Observe a ideia de oposição entre você ter um olhar de quem está querendo investir e que é do caso das empresas, da mídia e tal, e o olhar, a oposição entre o olhar de quem está querendo investir, de quem tem dinheiro, de quem está afim de investir, e o olhar do que não tem dinheiro nenhum, do marginalizado, do que está cheio de esperança e que também está olhando para o Brasil, né? São dois olhares aí, o do quem tem grana para investir e o olhar do que não tem nada, né? Essa oposição aí, ela é intermeada pela conjunção aí adversativa contudo, que poderia ser substituída pelo porém também, sem nenhum problema. Mas aí nós temos como resposta o contudo, certo? Qual é o exemplo de operador argumentativo de contraposição, de oposição, de adversidade? É o contudo. Dentro do exercício 6, a gente tem a questão D. A questão D é assim, ó, um exemplo de operador argumentativo de adição. Gente, aí a resposta é
essa conjunção aditiva e, que vai dar uma ideia de adição, de soma, né? Vocês já devem ter estudado, logicamente, vocês sabem o que é uma conjunção aditiva. Essa conjunção aditiva, ela vai estar trazendo sempre uma relação de ideia de soma e complementam-se, podendo ser essa ideia de soma, ela se complementa, podendo ser tanto no sentido positivo, você tem a soma do positivo, quanto também tem a soma no sentido negativo. E existem conjunções aditivas para cada caso. Por isso é possível apontar duas conjunções aditivas muito utilizadas. O I, por exemplo, gente, é para o sentido positivo. E o NEM, que também é uma conjunção aditiva, o NEM é para o sentido negativo. Também é possível usar duas ou mais palavras juntas para desempenhar o mesmo papel de conjunção. Observem que no caso do NEM, fica fácil de vocês observarem quando ela está dando uma ideia de soma, mas no sentido negativo. Quando você diz, por exemplo, eu não quero nem isso nem aquilo, quer dizer, você está somando coisas que você não quer. E o I, eu quero isso e aquilo. Você está dando uma ideia de soma sobre algo positivo, algo que você quer. Agora, a gente tem alguns exemplos de conjunções aditivas que vão dar essa ideia de soma, que além do I e do NEM que eu acabei de falar, tem o bem como. Você pode usar o bem como para a ideia de soma. Eu quero isso bem como aquilo, né? Você está dando a ideia de soma. Ou também você pode utilizar, no caso, essa locução aditiva, não só, mas também. Eu não só quero isso, mas também aquilo, né? Ou então, não apenas isso, como também aquilo. Ou não somente isso, como também aquilo. Aí a gente vai para o texto. Onde é que está aí essa ideia de soma? Bora ler aí, porque esse I aparece na segunda linha, no finalzinho da segunda linha, mas eu preciso ler o início para poder na primeira linha, o início da primeira linha, para vocês entenderem como é que funciona essa ideia da soma aí. Ao despontar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído os olhares do mundo, chamando a atenção da mídia, de grandes empresas, ou a ideia de soma, de grandes empresas e de outros países. Quer dizer, uma coisa e outra, grandes empresas e outros países. Deu uma ideia de soma de quem está olhando o Brasil. Isso é tranquilo, né? Pessoal, eu tinha prometido a vocês que eu ia responder até o sétimo exercício, mas por uma questão didática, eu vou deixar o sétimo exercício para ser respondido em um outro vídeo, porque o sétimo exercício fala sobre a questão do tom impessoal do texto dissertativo. E aí eu quero abrir para vocês umas informações sobre impessoalidade do texto dissertativo argumentativo que é cobrado no Enem. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o uso da terceira pessoa. A gente estabelecer a nossa formação de verbo em nosso texto, que a gente utilize a terceira pessoa do singular, do plural, ou pode-se também, admite-se também que se utilize a primeira do plural, mas jamais a do singular. No texto dissertativo argumentativo, nada de eu acho, eu penso, eu imagino, a gente corta isso aí. Então, como eu quero fazer uma introdução sobre essa informação da impessoalidade no texto dissertativo, no caso, esse vídeo ficaria muito mais longo, eu vou parar aqui na correção do sexto exercício e abrir um outro vídeo só para dar conta do sétimo exercício. Mas tentem respondam o sétimo exercício, que tem 3 questões, questão A, B, C, para poder a gente corrigir e seguir adiante. Vamos em frente. Assunto explicado, assunto detalhado, fica muito mais fácil de ser entendido. A atividade sendo feita melhor ainda. Grande abraço e até a próxima videoaula.